dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhe disse: Quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Vinculado a isso, a esse versículo e ao tema, da campanha, eu quero trazer hoje o tema Com Jesus na Escola da Oração. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a oração com Jesus. A oração, ela é tão poderosa que ela liga a terra aos céus. Ela une a nossa fraqueza ao poder de Deus. Quando nós nos prostramos, nos ajoelhamos e começamos a orar, nós estamos ali nos humilhando, nos diminuindo, para que o poder de Deus venha transparecer na nossa vida. Nós, dessa forma, admitimos que Deus é maior e tudo pode em nossas vidas. Nós confiamos nele nesse ato, quando nós nos ajoelhamos, quando nós estamos prostrados diante dele, orando. E a gente, quando começa a ter uma vida de oração, que a gente cria esse hábito e a gente, por um momento, a gente percebe que a gente começa a se distanciar de Deus. Uma vida de oração, estou falando vida de oração, não é momentos de orações, não, é uma vida de oração. A gente fazer disso uma rotina diária, permanente. Quanto mais oramos, mais estamos ligados a Deus. Quando a gente começa a parar de orar, a gente vai se distanciando. Já percebeu isso? Meu esposo mesmo, ele fala que quando está orando, quanto mais ele ouve Deus falar. Eu ainda não ouço, mas Deus trabalha comigo em outras formas. Quando eu estou orando, Ele opera milagres. Ele já operou muitos milagres em minha vida. Quando eu oro, Ele, dá livramento aos meus familiares e assim por diante. E eu trouxe o Evangelho de Lucas porque ele é o que mais detalha Jesus orando. Então, por isso, hoje a gente vai acompanhar aí do capítulo 3 até o 11. Não vou ler tudo porque não dá tempo. E também porque ia ficar muito longo. Então, eu peguei os principais pontos, que é de Lucas 3 até o 11, para a gente estar aprendendo um pouco mais. E eu quero que vocês prestem muita atenção, em cada detalhe. Vá acompanhando e vá me ajudando a pregar, porque quem não ora vai começar a orar. Quem parou de orar vai voltar a orar. E quem orava vai orar muito mais. Eu confesso, gente, que eu estava procurando algo relacionado a isso. Procurei e nada me agradava, nenhum tema me agradava. Quando eu cheguei nesse, que eu comecei a estudar, eu comecei a me constranger. E aí eu não vou pregar isso não. Aí Deus disse, você vai pregar sim, porque a melhor pregação é aquela que te constrange. E como o pastor mesmo disse, primeiro tem que cortar aqui e depois cortar aí. Então aí eu dei sequência, eu fiz, está cortando em mim, está me constrangendo, então está trabalhando em mim. E eu espero que trabalhe na igreja também. Então vamos lá volte aí um pouquinho nas folhas aí, vamos para Lucas, capítulo 3, versículo 21. Que diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto estava ele orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, esse momento aí diz o seguinte, que ao se batizar, como todos, Jesus também foi batizado, ele diz o quê? Que saindo das águas, ele orou. E orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Então, nessa passagem a gente consegue ver as três divindades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E por isso, ao descer, quando ele volta, ele ora. Por que
falar. Então, muitas vezes a gente pensa que quando a gente se batiza nas águas, para por ali. Muitos crentes param porque acham que já está completa a vida dele cristã. E isso não é verdade. Depois que a gente se batiza nas águas, a gente precisa continuar em busca, orando, sabe? Porque a gente ainda tem os frutos do Espírito, os dons do Espírito, e Deus Aleluia. pode nos encher cada vez mais. Então, não pensem vocês que o batismo é o ponto final. Não, ali é apenas mais um passo do cristão. Mas a gente precisa continuar orando. E aí diz o quê? Que o céu se abre. Quando a gente ora, a gente tem essa ligação direta com Deus. O céu se abre e a gente consegue passar tudo que a gente sente para Ele. Glória a Deus. Amém. Amém. E a porta do céu, ela só se abre quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora, né? A Bíblia nos diz que quando oramos, o que devemos fechar a porta. Mateus 6,6 diz que quando oremos, fechemos a porta do quarto e oremos em segredo. E Deus nos recompensará em público. Aleluia. E se a gente pegar a Bíblia e for estudando, a gente vê, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, pessoas que oraram e tiveram respostas. Ezequiel, Isaías. Em Ezequiel capítulo 1 diz o seguinte: era o 5º dia do 4º mês, do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Aleluia! Essas coisas aconteciam porque tinha lá homens de verdadeiras adorações, de verdadeiras orações, que buscavam a Deus incessantemente. Isaías capítulo 6 vai dizer o seguinte: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a água de sua veste enchia o templo. Glória a Deus. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Oh Deus! Santo é o Senhor dos exércitos. Então eram pessoas que estavam ali orando, buscando, e viam, né, Deus falar, Deus se manifestar. Que a gente possa ter esse hábito de leitura, de oração constante, para a gente estar cada vez mais próximos de Deus. Amém, Jesus. Hoje eu vou passar bastante Bíblia aqui. Aleluia. Em Atos 10, a gente vê lá no versículo 9: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso às 4 pontas, contendo toda espécie de animais, bem como répteis da terra e aves do céu. Imagine aí, você está ali, né, fazendo a obra do Senhor, jejuando, orando, uma fome, esperando a comida ficar pronta, e você entra em êxtase e Deus prepara a sua refeição. Mas a gente, Pedro até se espanta e diz: não, Senhor, eu não posso, não devo. E Deus diz: não, vá que eu trouxe para matar a sua fome. E aí ele acreditou que era para ele mesmo. Amém, Jesus. Voltando um pouquinho em Atos, também em Atos 1, a igreja está em oração. Em 2, né, no Atos 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como do vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Por que aconteceu tudo isso? Porque todos ali que estavam junto com Pedro estavam em constante oração.
Então eles começaram a ver as línguas de fogo repartidas e cada um começou a falar em línguas diferentes. E isso aí o Espírito Santo ia trabalhando conforme a vontade dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então com isso aí a gente aprende o quê? Que o céu só se abrirá na nossa igreja, na nossa família, no nosso ministério, quando a gente fechar a porta do Aleluia. quarto e começar a orar. Glória a Deus. Vamos mais para frente agora. Lucas 5, versículo 14. Amém, Jesus. Capítulo 5, versículo 14. Então Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares desertos e orava. O que a gente vê aí nessa passagem? Que Jesus ele estava curando, né, operando milagres. Aí, um pouquinho antes, é a cura de um leproso. Então as pessoas ao redor ficaram sabendo do milagre e essas multidões vinham até com Jesus para serem curados, para ter o seu milagre. Só que o que Jesus fez nesse momento, depois que ele curou esse leproso? Ele foi para o deserto orar. A gente percebe que aí ele começou a ficar famoso, conhecido, né? Requisitado, mas ele sabia da importância que tinha em orar. Ele poderia não orar porque ele, sendo filho de Deus, ele já era, né, divino, sem pecado, puro, mas ele sempre tinha um momento dele de orar, e ele foi para o deserto orar. E hoje, quando a gente chegou, né, que estava assim sem energia, pouca gente eu quiser, Deus, se tiver de ter tudo com pouca gente, vai ter, porque cada um vai ouvir o que precisa ser ouvido hoje. O Senhor vai trazer aqueles que precisam ouvir a sua palavra, para que eles possam ser trabalhados. E nessa passagem aqui que a gente viu agora, quando a gente começa a pregar, a louvar, que a gente consegue arrastar multidões, a gente fica feliz, fica radiante. Não vou ser hipócrita de dizer que não, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que ter uma vida de oração com Jesus. Né? Isso vale muito mais do que ter essa casa cheia aqui, lotada. Enche o nosso ego, enche, mas não mais do que a oração. A oração, sim, ela é fundamental, tanto para o pregador, quanto para o levita, seja para quem for. A oração é a base para tudo na vida cristã. Amém, Jesus. E aí, imagine aí Pedro falando: Senhor, mas o povo está vindo para lhe ouvir. E Jesus: não, Pedro, mas eu preciso orar. Não, Jesus, cura primeiro, fala com o povo primeiro, depois o Senhor vai orar. Ele: não, Pedro, é o contrário. Primeiro ora, depois prega, depois fala, depois tudo que tiver de mim, mas primeiro a oração. Sem oração a gente vai conseguir alguma coisa? Eu nunca consegui nada sem oração. Nunca. Ninguém vai conseguir operar um milagre sem oração. Ninguém vai conseguir alcançar algo que esteja na vontade de Deus também. A gente tem que ter essa consciência sem oração. Então tudo parte da oração. Vamos agora para Lucas 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ou seja, no capítulo 5 a gente viu que ele foi para o deserto orar. No capítulo 6 a gente está vendo que ele vai para o monte orar. Por que para o monte? Porque Jerusalém, se a gente for ver, era uma cidade que tinha muito barulho, muitas pessoas andando, tinha os crucificados que passavam. Então ele precisava daquele momento
momento sozinho com Deus. Então ou ele ia para o deserto ou ele ia para o monte. E acontece que a gente aprende nesse versículo o seguinte: muitas vezes a gente vai para o monte, para o deserto, orar em busca de revelações, de, sabe, alguém lhe trazer alguma coisa, uma mensagem, abrir seus olhos. E quando na verdade a gente tem que fazer essas coisas para nos humilhar, para a gente saber que sem Deus nós não somos nada. Jesus, quando estava lá no monte orando, quem foi oferecer riqueza, facilidade foi Satanás, não foi? Que foi lá oferecer comida, que foi oferecer reino. Então a gente tem que ter esse entendimento que a gente está indo orar para se humilhar, para que Deus venha manifestar na nossa vida. E ele diz o que aí, gente? Ó, bora voltar um pouquinho, ler novamente. Ó, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de... E passou a noite inteira orando. Jesus estava cansado porque estava pregando, estava andando entre a multidão, estava pregando, estava fazendo milagres, estava curando. E mesmo assim, depois ele subiu ao monte e passou a noite inteira orando. E por que a gente não ora? Ah, Deise, eu não tenho tempo. Tempo não se tem, tempo se cria. No momento que a gente diz assim, eu preciso orar, você vai pegar um momento do seu dia. Não é possível que em 24 horas de um dia a gente não tenha tempo para orar. Seja pela manhã, seja pela tarde, pela noite, pela madrugada. Se a gente quiser, a gente tem sim esse tempo para orar. Aleluia! Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E vou trazer mais Bíblia, né? Para provar isso, que quando a gente quer, a gente tem sim tempo para orar. Davi, ele era guerreiro, rei, profeta, juiz, poeta, escritor, marido, pai. E disse 3 vezes, à tarde, à noite, de madrugada, Aleluia! invocarei o nome do Senhor. Imagine, a gente bota logo uma desculpa, né? Fiz tanta coisa hoje, não, oh Deus, amanhã eu oro um pouquinho mais para descontar o de ontem. Não vale, né, gente? Outro exemplo, Daniel. Se a gente pegar o livro de Daniel, lá no capítulo 1, ele era o mais sábio da Babilônia. No capítulo 2, ele era o líder dos sábios. No capítulo 4, ele era conselheiro do rei. No capítulo 5, governador. No capítulo 6, deixou de ser Babilônia, juntou medos e persas. E aí o rei escolheu 120 pessoas, 120 homens. Desses 120, Daniel estava incluso. Depois o rei diminuiu para 3. Desses 3, Daniel estava incluso. Mas o que se destacava dos 3 era Daniel. E mesmo assim, Daniel orava quantas vezes no dia, meu povo? 3 vezes ao dia. E olha que ele tinha muita coisa para fazer. Então, o que a gente pode trazer de lição também? Quanto mais oramos, mais nos distanciamos do pecado. Quanto menos a gente ora, mais a gente se aproxima. E quando a gente começa a pecar, aí que a gente se afasta mais ainda da oração. Então que oremos mais e mais e mais e mais, para cada vez mais nós nos santificar em Deus. Amém, Jesus. Estou terminando, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente chega no 11. Sim, aí continuando no 6. Olha lá. Amém, Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas de Tiago, e o último foi quem, gente? Judas Iscariotes, né? A gente conhece por Judas, o traidor. Aí a gente pensa assim, então tem alguma coisa errada aí. Será que Jesus estava orando mesmo? Será que ele passou a noite toda orando? Porque
ele vai escolher 12 discípulos e dentre eles escolhe um que sabe que vai lhe trair? Sabe o que é que eu aprendi e que eu quero que a igreja aprenda também? Que quanto mais a gente orar, mais Deus vai colocar pessoas difíceis no nosso caminho. Por quê? Porque aquele que ora, ele sabe como tratar o outro. Aleluia! Então tudo isso tinha um propósito. Judas tinha que estar ali entre os escolhidos. Porque não foi Jesus que traiu a ele. Foi ele que traiu a Jesus. E ele sabia como era a vida de Jesus. Quem ficou envergonhado, né? Quem ficou constrangido foi ele. Porque ele sabia que ele estava cometendo aquilo. Então, melhor do que a gente trair, é melhor a gente ser traído. Né? Porque a gente sabe que se a gente for traído, a gente está fazendo tudo certo. Se a gente trair, é porque a gente está errado. Vamos agora para Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois dessas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Eu mesmo já vi situações assim, vejam, praticamente quase todos os dias, que quando você vê que a pessoa está ali orando, ela se transforma, você vê a unção, você sente a presença de Deus. Então isso nos traz, esse versículo nos traz isso, o poder da transformação. A oração ela tem o poder de transformar o outro. Muitas vezes a TV, né, principalmente a Rede Globo, ela quis manchar a imagem de Cristo. Traz séries, filmes que fica, sabe, sugerindo que Jesus teve um caso com Maria Madalena. O Código da Vinci também disse que iria provar que Jesus teve filhos. Mas o que a gente aprende aí? Que Pedro andou com Jesus quase 3 anos. E Pedro escreveu: ele é o cordeiro puro, sem manchas. Glória a Deus. João disse: ele é luz e nele não há trevas. A mulher de Pilatos falou para Pilatos: não se envolva com esse homem, pois ele é justo. Aleluia. O ladrão da cruz falou com o ladrão do lado e disse: este homem nenhum mal fez. Aí ainda vem pessoas loucas, desnorteadas, querer denegrir a imagem de Jesus. Impossível, gente, impossível. E para terminar, vou terminar por onde comecei. Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como a gente já leu, eu só vou abordar o que aqui esse versículo quer trazer para a gente. Se a gente for observar, Jesus escolhe 12, né, no capítulo 6. No capítulo 10, ele envia 72. Para intimidade com ele em oração, ele só chama 3, que foi Pedro, Tiago e João. Mas para aprender só foi 1. Observem aí, ó. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo ele terminado, um de seus discípulos, que foi João, disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Só um voltou para pedir para ensinar. E assim, observe, terminando Jesus de orar, ou seja, ele estava observando Jesus orar, esperou calmamente e foi lá. O que é que muitas vezes nós cristãos faz? Chega, começa a orar, às vezes vem um irmão, nem espera. Ô fulano, isso aqui, né? Às vezes a esposa pega o celular: amor, desbloqueia aqui o celular. Ou então o marido: ei, o menino tá chorando, vem aqui ver. E aí interrompe a sua oração. Que a gente tem esse discernimento que a gente está ali falando com Jesus. Então a gente, vamos nos aguentar um pouquinho, esperar, né, o irmão orar, concluir sua conversa com Deus. Porque muitas vezes a gente está ali tão ligado, tão extasiado, e esse momento é interrompido. Amém, Deus. E a gente aprende com esse discípulo que voltou, que ele foi muito
Ele não pediu, ensina-me a orar, né? Ele poderia pensar assim, oxe, ninguém está ligando para Jesus orando, ninguém está nem aí, ninguém quer aprender a orar, ninguém quer se dedicar à oração, vou pedir só para mim. Não, em nenhum momento ele pensou só nele. Ele fez, ensina-nos a orar. Então ele foi humilde, né? E lhe disse, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome. Acompanha aí comigo, igreja. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha, né? O teu reino, venha sobre nós. Versículo 3, dá-nos a cada dia o pão nosso, né? 4, diz o quê? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que e não nos deixe cair em tentação. Aí a gente aprende que o Evangelho somos nós, não é algo isolado, né? Nós oramos juntos, um intercedendo pelos outros, né? Como a gente faz aqui muitas vezes, as senhoras se juntam em propósito de uma vida só. E esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. É um ajudar o outro, estender a mão para o outro. Tá fraco na oração? Não, fala assim, ó, vou lhe mandar uma mensagem para você orar a tal horário, né? Vou te ajudar em uma leitura ou algo do tipo. A gente tem que saber fazer como esse discípulo, nos humilhar, nos tornar menos e ajudar os nossos irmãos. Glória a Deus. E ele ensina também que quando ele está ali pedindo, né? Pedindo para aprender, ele está ali pedindo para aprender a orar, mas ele já está ensinando nesse ato de humildade. E ele nos ensina. Então, gente, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês hoje. Espero que tenham tocado um pouquinho e que Deus coloque esse avivamento, essa chama da oração em cada um de vocês. Desde já eu agradeço pela oportunidade.